Maravilha, então maravilha, vamos em frente. Agora, a pergunta que, se você ainda não fez até agora, você deveria estar fazendo é, ok, então assim, beleza, tem a decisão de carreira, então aqui é mais maduro, aqui tem, sei lá, menos oportunidade, mas são melhores e tal. Legal, mas por que que comparando back-end com full stack, você consegue esses resultados? Por que você sendo mais específico, você potencialmente consegue oportunidades melhores do que sendo mais genérico? Por que isso acontece? Gente, porque o profissional mais específico, o profissional mais especializado, o profissional mais direcionado, ele é, por natureza e por definição, um profissional mais escasso no mercado. Profissional mais escasso. Profissional que tem menos desse profissional no mercado. E sim, tem menos demanda também, né? Eu falei que tem menos vaga. Só que ela existe. E normalmente, quando surge essa demanda específica, muitas delas não conseguem encontrar esses profissionais especializados. E aí o que acontece? Eles começam, muitas vezes, a aumentar salário, muitas vezes se a empresa que não estava querendo, por exemplo, pessoal remoto, começa a aceitar remoto. Se uma empresa que, os benefícios estão muito próximos do mercado, o cara começa a aumentar benefício. Conversei esses dias com um amigo meu que ele não é da área, ele é um cara, ele é o financeiro de uma startup, né? Ele é o diretor financeiro de uma startup. E ele falou que eles estavam atrás de um DBA, de Postgre, e aí a gerência dele falou, não, a gente quer um profissional presencial, né? Aí ele, conhecendo um pouco, falou assim, ó, vai ser difícil, né? Num projeto grande, complexo, tal, vai ser difícil. Não, quero presencial, tá bom. Começou, né, ir atrás de gente, batata, não conseguia ninguém. Não conseguia, o pessoal não ia nem para entrevista. E aí, deu uns dias lá e falou, ó, deixa eu procurar, né, remoto. Aí, assim, a empresa em São Paulo contratou uma pessoa de Brasília, se eu não me engano, né? Por quê? Profissional escasso, especializado, tudo isso que a gente está conversando agora, né? Então você começa, quando você se torna, isso é uma regra até econômica, né? Tudo aquilo que é escasso tende a valorizar mais, tende a ter mais valor. Por isso que pedras preciosas são caras. Não é porque elas são lindas, e muitas são realmente, mas é porque são escassas, muito escassas. É difícil conseguir, é difícil lapidar, é difícil obter, né, é limitado, enfim. Tem todo o cenário lá. Com o profissional é a mesma coisa, né, guardadas as devidas comparações, tá? Então, à medida que você se torna um profissional mais escasso no mercado, mas claro, escasso, mas que haja mercado, né? Não é aquela pessoa assim, eu trabalho com Java no back-end para empresas do ramo financeiro, mas só aquelas que, vou falar uns exemplos idiota, tá? Que abriu a partir de 2020 e que, sei lá, só tem conta corrente, não tem cartão de câmbio, sabe? Quando você nicha demais, eu usei um exemplo idiota, tá? Só para falar o seguinte, você também ia nichar demais ao ponto de nem existir empresa daquele jeito, aí é um tiro no pé também, tá? Aqui a gente está falando de algo mais abrangente, tá? Back-end ou full stack, tá? A gente não está indo grande assim, muito a fundo assim nesse ponto, tá bom? Agora sim, algumas pessoas vão perguntar o seguinte, legal, mas qual que é o melhor momento para eu fazer essa decisão? Qual que é o melhor momento para eu dar esse passo, né? Para eu realmente, não quero ser full stack, eu quero ser back-end. Olha só, gente, lembra que eu falei que no início da carreira todo mundo é full stack, né? E por que isso acontece, gente? Porque quando você está começando, primeiro que você não sabe muita coisa ainda, né? Você fez suas primeiras linhas de código, você começou a aprender lógica, você começou a aprender sintaxe de alguma linguagem, você tem uma noção de banco de dados, tá tudo meio nebuloso ainda. Então, no começo, não só é normal que você seja um full stack ou trabalhe com full stack, como é até interessante. E quando eu falo começo, é começo mesmo, tá? A primeira vaga da vida, né? Assim, por quê? Porque você tem a condição de experimentar,
você tem a condição de testar, você tem a condição de aprender, você tem a condição de entender como é que o back se comunica com o front, se comunica com o banco, como é que as coisas são construídas. É interessante isso no começo. E de novo, porque vocês também não têm muita escolha, né? Quem está começando, quer começar, né? Acontece da galera ter um primeiro emprego já no front, já no back? Acontece, tá? Eu já vi, né? Tá ficando até um pouco mais comum ultimamente. Mas no começo eu não me preocuparia muito com isso. O que eu me preocuparia, assim, como eu falei lá, a questão de maturidade da carreira, é o tempo passando e você continuar sem escolhas. É o tempo passando e você continuar dependendo da escolha dos outros, da escolha do projeto, da escolha da empresa, da escolha do recrutador, da escolha de quem quer que seja que não for você. Tá? Então, assim, qual o melhor momento? Eu diria que à medida que se você começou e você é um full stack, começa a analisar o que você quer. Já pode ser do começo. Não vai mudar de cara. Né? Você não vai ser um back-end, né, super especialista logo de cara. Mas você já começa, se você começar a ter uma ideia do que você tem mais afinidade, do que você gosta mais. Eu, por exemplo, eu fui, como eu falei, full stack durante muito tempo. Desenvolvi até aplicativos para mobile, Android, iOS, Objective-C, né, o Android mesmo, né, no Java do Android na época, tudo. Fiz tudo isso. Mas assim, eu nunca me dei muito bem com front. Eu fazia, mas era aquele negócio que não ia, aquela coisa que não desenvolve. Já no back era um negócio que eu sempre me dava muito bem, eu sempre gostava de fazer, eu sempre produzia muito bem e tal. Então eu sempre tive esse ladinho meu indo pro back-end. Até o momento onde eu criei condições na minha carreira, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, para que eu pudesse realmente focar no back-end, tá bom?